I want to talk to you tonight just a little bit from Hebrews chapter 2, verse 1. E quero falar-vos um pouco acerca de Hebreus, no capítulo 2 e no versículo 1. This is what it says. E isto é aquilo que diz. It is, just say what I say, don't read it, Okay. okay? Because this is the modern translation, okay? Vou só dizer. It is crucial É crucial that we keep a firm grip on what we've heard que nós nos agarremos firmemente àquilo que ouvimos, so that we do not drift off. para que não nos afastemos, não nos desviemos. If the old message that was delivered by angels was valid, Se a mensagem antiga que foi entregue por anjos fosse válida and nobody got away with anything, e ninguém se safasse com nada, do you think we can risk neglecting the latest message? acham então que podemos correr o risco de negligenciar esta última mensagem? So there are two types of Christians. Então há dois tipos de cristãos. People who coast Pessoas que vão à boleia and drift, e que se desviam, and people who finish. e pessoas que terminam. So which are you? E então que tipo de cristão és tu? May I suggest that if you still have the same fears you had 5 years ago, you're drifting. Deixem-me sugerir que se tu tens os mesmos medos que tinhas há 5 anos, é porque andas à deriva. If you haven't read the Bible right through yet, you're probably drifting. Se te não leste a Bíblia com profundidade ainda, é porque provavelmente estás à deriva. If you still have the same temptations you had 5 years ago, you're drifting. Se tens as mesmas tentações que tinhas há 5 anos, é porque estás à deriva. So you can tell this is not a pastoral message. Então tu podes ver que esta não é uma mensagem pastoral. It's more of a prophetic message. É mais uma mensagem profética. Pastors like still waters and green pastures. Os pastores são como águas tranquilas em pastos verdejantes. Very good. I like a bit of action. I like a bit of rough sea. Mas eu gosto de ação, eu gosto de águas complicadas. Prophets stir things up. Os profetas agitam as coisas. And I'm not telling you I'm a prophet. I'm just saying I've got a message that will stir you up. E eu não vos estou a dizer que sou um profeta, eu estou simplesmente a dizer que tenho uma mensagem que vos vai agitar. I went to a friend of ours has got a church in New Mexico. Um amigo nosso tem uma igreja no Novo México, In the south of the United States. no sul dos Estados Unidos. And I was preaching there for the weekend. E eu estava lá a pregar no fim de semana. And I did an elders meeting on the Friday night. E eu fiz uma reunião de anciãos já na sexta noite. Can you open that for me, Jonathan? Podes abrir para mim? I did an elders meeting Friday night. Saturday morning, thanks, mate. Eu fiz uma reunião então de anciãos na sexta noite e no sábado de manhã I did a leaders and wives meeting. eu fiz uma reunião para líderes e as suas esposas. And then I went back to the hotel, La depois- Quinta. E depois voltei para o hotel La Quinta. And I was disturbed. E eu estava perturbado. And then suddenly E de repente I looked up to the north. eu olhei para o norte And coming from the north, e vindo do there was norte these massive black clouds, existia estas nuvens pretas massivas which was unusual. que não era normal. And within 10 minutes, they were at the hotel. E em menos de 10 minutos estavam no hotel. And the wind was probably 120 kilometers an hour, something like it was E o huge. vento era provavelmente qualquer coisa como 120 km a hora. Era assim uma coisa gigantesca. And New Mexico is very dusty. E no Novo México há muito, muito pó. And it started to thunder down with rain. E começou a haver trovões e chuva. So it was raining mud. Então estava a chover lama. All the dust in the atmosphere was brought down. The hotel turned brown.
todo o pó que havia na atmosfera foi começado a trazer para baixo com a chuva e o próprio hotel tornou-se castanho. And I could hardly see out the windows because they became muddy. E eu dificilmente conseguia ver pelas janelas porque elas próprias estavam cobertas de lama. And I heard God speak to me. E eu ouvi Deus a falar para mim. Be careful what you ask for. Tem cuidado com aquilo que pedes, You might actually get it. porque pode ser que recebas isso mesmo. And because I'd said, if you want to say something to me, say it, Lord. Porque eu disse, se tu me queres dizer alguma coisa, diz-me, Senhor. And he said, look out the window, I'm saying it. E Deus disse, olha pela janela, porque eu estou-te a dizer. And he said, I want to talk to you, Sherman. When he calls me Sherman, I know I'm in trouble. E Deus disse-me, eu quero falar contigo, Sherman. E quando ele me chama Sherman, eu sei que estou metido em cerilhos. If he calls me Andrew, it's okay. Se ele me chamar Andrew, está tudo bem, pelo No, primeiro nome. this was very definitely Sherman. Mas esta foi mesmo Sherman que ele me chamou. And I'm telling you the truth. E eu vou-vos dizer a verdade. I was on the top floor of the La Quinta Hotel, Ele estava no último hotel, lá no, I think it was no último andar, lá no hotel. five or six stories. Acho que aquilo tinha 5 ou 6 andares. And the hotel was shaking, it was moving. E o hotel estava a tremer, ele movia-se. And I truly thought he was going to kill me. E eu achei realmente que ele ia matar-me. It wasn't I didn't laugh. Eu não me ri. Eu não me I was terrified. Na verdade, eu estava aterrorizado. And I remember trying to get underneath the carpet so I could kind of hide. E lembro-me que eu tentei pôr-me debaixo do tapete de maneira a talvez esconder-me. This is stupid, of course. Claro que isso é parvo. And the Lord said, Sherman, E o Senhor disse, Sherman, you're coasting. tu estás a ir à boleia. I just had 2 great services. E eu tinha acabado de ter 2 grandes cultos I'd eaten a nice lunch. e comi um almoço muito And I was going to simpático have a nice rest on the afternoon before the evening meeting. e estava a planear ter um bom descanso durante a tarde para depois, antes de ter a reunião da noite. And I said back to the Lord, E eu respondi ao Senhor, you got every right to kill me. You're the boss, not me. tu tens todo o direito a matar-me, tu é que és o chefe, não eu. Now, has anybody else in this meeting had any experiences like that? Alguém mais nesta reunião Anything teve like that? uma Anything? experiência Anybody? deste género? Alguma Yes? coisa assim do género? Yes, well? Jonathan, you said yes? Yeah. Anybody else? O Jonathan Yes. disse que sim, o Manuel disse que sim. And I said, you're right. I'm coasting. E eu disse a Deus, tens razão, eu estou a ir simplesmente a deixar-me ir. God gave me a gift. It's not, God gave me a gift. Deus deu-me um talento, Deus deu-me um dom And people got blessed. e as pessoas foram abençoadas. And anybody looking at that situation E alguém a olhar para essa situação would say, iria dizer, you really blessed the people today. You blessed the elders. And you really blessed the people today. tu realmente abençoaste as pessoas hoje, abençoaste os anciãos, os líderes. And I knew I was coasting. Mas eu sabia que estava a deixar-me ir. I hope this translates. I was trading on my gift. Eu estava a trocar estava a fazer negócio com os meus dons. Anybody else done that in this room? Mas alguém já fez isso aqui nesta sala? Já fez isso com os seus dons? Yes? Yes. It's the truth, right? Já alguém fez? É verdade. And people don't know E as pessoas não sabem. because the effect is still sort of the same. Porque o efeito até é mais ou menos o mesmo. Because God's more important, God's more concerned about blessing you than maintaining my status. Porque Deus está mais preocupado em abençoar-vos a vocês do que a manter o meu estado, o meu estatuto. He'll even use a donkey to speak. Ele até usa burros para falar. Don't tell me that's not true, it's in the Bible. E não me digam que isso não é verdade, porque está na Bíblia. Right? Certo? Anybody in here coasting? You needn't answer, but anybody in here coasting? Não precisam de responder, mas está aqui alguém que está a deixar-se ir, a ir à boleia.
If you're driving a car, you've probably all got cars, or you've been in cars, or somebody's got a car. De certeza que todos vocês ou têm um carro, ou já estiveram num carro, ou And you knock it out of gear, se vocês tiram a mudança, and you let momentum take you. põem em Porto Morto e deixam, por exemplo, quando estão a descer, deixam que o momento vos leve. That's coasting. Isso é deixar-se ir. Isso é andar a boleia. In the English language, we describe that as coasting. Na língua inglesa, nós descrevemos isso como coasting, é deixar-se And ir. for a while, you look really good. E ao princípio até te parece muito bem, porque estás a ir. But you come to a slight incline, Mas quando chegas a uma pequena subida, what happens? o que é que acontece? Estás em ponto morto. You roll to a stop, Chegas a um ponto em que paras and you start rolling e backwards. começas a ir para trás. In the Christian life, that's what a lot of people end up doing. E na vida cristã é isso que muitas pessoas acabam por fazer. Be very careful, he said, you don't drift away. Tem muito cuidado, disse Deus, para que não te afastes para longe. So I am preaching on behalf of those who are finishers. Então eu estou a pregar em nome daqueles que são terminadores, daqueles que concluem. I said, Father, Eu disse, Pai, back in that hotel, I said, Father, nesse hotel, eu disse, Pai, you're right. tu tens razão. I have no argument. Eu não tenho argumentos. I've let you down, Eu realmente desapontei-te. and I've not been a good boy, E não tenho sido um bom rapaz. and I'm truly sorry. E eu realmente tenho muita pena. Well, that was a good start, right? E foi um bom começo esse, não foi? And I said, I promise you. E eu disse, eu prometo. And this was in probably 1991 or 1992, I think. E isto foi provavelmente em 1991 ou 92. So it's what, 34, 35 years ago. Portanto, já se passaram 34 ou 35 anos. I'm 80 years old, so now I must have been 45. Eu tenho 80 anos, portanto deveria ter 45. And I said, you're right. I've got no argument. You're right. E disse a Deus, eu não tenho argumentos, tu tens razão. So if you're going to kill me, just kill me. Make it quick. Então se vais matar, então mata-me e faz com que seja rápido. Seriously. A sério? He had the right. Ele tinha direito. But I truly, truly repented. Mas eu verdadeiramente arrependi-me. And you know what I felt? I didn't feel condemned or threatened. Mas sabem uma coisa, eu não me senti condenado ou ameaçado. I felt loved. Eu senti-me amado. I felt he'd go to all that trouble to rescue me from being stupid. E eu pensei, Deus deu-se este trabalho todo apenas para me resgatar de ser estúpido. Come on, somebody. God's Vá after you. lá, algum de vocês. He's after you. Deus também está He atrás de doesn't ti. want you to drift and go backwards. E Ele não quer que tu andes à deriva ou He que andes doesn't para want you to trás. stay where you are. Ele não quer que tu fiques onde He wants you to estás. keep going forward. Ele quer que tu continues a avançar. More authority. Mais autoridade. More effect on people. Mais efeito nas pessoas. More joy. More everything. Mais alegria, mais tudo. I was in the church once in Harrisburg, Pennsylvania. E eu estava na igreja um dia em Harrisburg, na Pensilvânia. My friend Charles Stocks, the pastor. E o meu amigo Charles Stocks era o pastor. And we had a men's breakfast. E tivemos um pequeno almoço de homens. And about 300 men came. E eram cerca de 300 homens. And there were a few teenagers, E havia uns quantos adolescentes. but most of them were married men. Mas a maior parte deles eram homens casados. And it was my turn to speak. Quando foi a minha vez de falar, So I said, okay, I've got a couple of questions I want to ask you. eu disse, ok, eu tenho aqui uma ou duas perguntas que vos quero fazer. I said, how many of you have been in a situation at home E perguntei, quantos de vocês estiveram numa situação já em casa, where the atmosphere has become very tense? onde a atmosfera se tornou muito tensa? How many of you have been in that situation? Quantos de vocês estiveram nessa situação? The rest of you are telling lies. O resto de vocês estão simplesmente a mentir.
We've all been in that situation. Já Come on. todos estivemos nessa situação, vá lá. And there's slightly raised voices, E destas vozes ligeiramente mais altas, right? certo? It happens in Portugal, doesn't it? Isso também acontece em Portugal, certo? It happens to human beings. E acontece a seres humanos. So I said, and I said, how many of you been in there? I said, you young men, because I said, I'm not talking to you young men who haven't got a family yet. I'm talking to the husbands and the fathers. E disse aos adolescentes, ainda não estou a falar convosco porque vocês ainda não têm uma família, eu estou a falar com aqueles que são maridos e que são pais. How many of you have been in that situation? Quantos de vocês já estiveram nessa situação? I would think 98% of the men put their hands up. Eu acho que 98% dos homens na altura puseram a mão no ar. I said, okay, that's honest, it's good. E eu disse, ok, isso é honesto, é bom. How many of you knew you were supposed to do something? Quantos de vocês sabiam que tinham que fazer alguma coisa? More or less same hands. Mais ou menos as mesmas mãos. And how many of you knew you were supposed to say something? Quantos de vocês sabiam que era suposto dizerem alguma coisa? Well, a few less hands, maybe 85% put their hands up. Um bocadinho menos de mãos no ar, talvez 85% puseram a mão no ar. How many of you knew what you were supposed to say? Quantos de vocês sabiam o que é que era suposto dizerem? Well, you do. Assim? And I said then, I know I would the same hands, 85% put their hands up. They knew what to say. Na mesma 85% puseram as mãos no ar. Eles sabiam o que dizer. So I said, how many of you actually said it? E quantos de vocês de facto o disseram? Any idea how many hands went up? Têm ideia de quantas mãos se levantaram? 6. 6. Well, Bem, that family's drifting. essa família está à deriva. A really good word to say in any situation like that is sorry. Uma boa palavra para dizer numa Lo situação siento. desse I don't know what género. it is Portuguese, but lo siento. Desculpa, tenho pena. Desculpa. Desculpa. Something like that. Desculpa. Lo siento. 6 out of 300. 6 em 300. It's astonishing. É realmente embasbacante. I came into the ministry when I was 29 years old. Eu vim para o ministério quando tinha 29 anos de idade. I was working in the corporate world. E estava a trabalhar no mundo corporativo. I was working for a company called Raleigh Industries. E estava a trabalhar para uma companhia chamada Raleigh Industries. They make bicycles. E eles faziam Some of you, I don't know. bicicletas. Do you have Raleigh bicycles in Portugal? Yes? Existem bicicletas. And Sturmey Archer hubs. Sturmey Archer 3-speed, 4-speed hubs. Right? Ok, e que têm Gears, mudanças. gears. I know. Têm 3 ou 4 mudanças. And I was working in my father's church, E eu estava a trabalhar na igreja do meu pai and I led the Sunday school, e liderava a igreja infantil and I led the youth group, e liderava o grupo de jovens and I wrote all the Sunday school lessons for all the teachers. e eu tratava de todas as lições da escola dominical para todos os So professores. I was pretty busy. E realmente eu estava muito ocupado. And when I was 29, E quando tinha 29 anos, my father and the elders of the church invited me to join the ministry. o meu pai e os anciãos da igreja convidaram-me a fazer parte do ministério, a entrar para o ministério. Now, at that point, I was making good salary. E nessa altura eu já estava com um bom salário. We weren't rich, but we had enough money to have a good life. Nós não éramos ricos, mas tínhamos dinheiro suficiente para ter uma boa vida. And so I went home and talked to Mo, my sweetheart, Então eu fui para casa, falei com a Mo, que é a minha querida, and she said, "Oh, okay. Are you sure?" e ela disse: ok, tens a certeza? I said, "Yeah." E eu disse que sim. I said, "How does it feel to you?" E perguntei-lhe: como é que tu te sentes com isso? She said, "I'm with you. Ela disse: eu estou contigo. Let's do it." Vamos fazer isso. Well, that's a good start. E isso é um bom começo. Agreement at home. Estarmos de acordo em casa. I highly suggest it. Eu sugiro isso veementemente.
So I write my resignation letter out. Então eu escrevi a minha carta de demissão. And it's in my, I was a businessman, so I had a suit and a tie. E como eu era um homem de negócios, eu tinha um fato e tinha uma And so it was in my gravata. inside pocket of my suit. E a carta estava ali no bolso interior do casaco. And I got to work, I drove to work. E eu levei o carro para o trabalho. And as I got into work, Mr. Bakewell, my boss, E à medida, quando eu entrei no trabalho, o Sr. Bacon, que era o meu called me into chefe, his office. chamou-me ao seu gabinete. Now, Mr. Bakewell was 6 months from retiring. Ora, esse senhor estava há 6 meses de se reformar. This man had been all over. We worked in export. This man was all over the world. Nós trabalhávamos em exportações, portanto, este homem já tinha estado em todo o mundo. He eats at 5-star restaurants. E come em restaurantes 5 estrelas, Oh, three Michelin stars. e com 3 estrelas Michelin, He stays in the best hotels. e fica nos melhores hotéis. His pension pot is full and overflowing. E o seu pote da pensão já está cheio e a transbordar. This man was a success. Este homem era um real He sucesso. he came and he did it. He was a success. E ele chegou, viu e venceu. Era realmente um grande sucesso. And this is what he said to me. E isto foi o que ele me disse. He said, Andrew, Andrew, your promotions come through today. a tua promoção saiu hoje. He said, it's fantastic. I'm so thrilled. E ele disse, e é fantástico, eu estou tão entusiasmado. Now, Mr. Bakewell and I had become good friends. Agora, o Sr. Bacon e eu tínhamos tornado já grandes amigos. He was what they call a divisional executive. Ele era aquilo que se chamava um executivo de divisão. And he was just one little step below the board. De divisão porque era um diretor, estavam só um pequeno passo abaixo do grupo dos administradores. Now, this is a company with 10,000 employees. E isto era uma companhia com 10.000 empregados. So it's a big deal. Portanto, era realmente uma grande coisa. And sometimes I'd go into his office at the end of a day, E às vezes eu ia para o gabinete dele no final do dia and I could see that he was really stressed. e eu conseguia ver que ele estava realmente muito estressado. So I say, Mr. Bakewell, are you okay? Então eu dizia-lhe, Sr. Bacon, está bem? He said, no, Andrew, it's been a really tough day. E ele disse, não, isto realmente foi um dia muito difícil. So I said, would you like me to pray for you? Então eu dizia, quer que eu ore por si? He said, oh, yes. E ele dizia, oh, sim. So I'd go behind, you just stay there. I'd go behind him on his desk, Então eu chegava atrás and dele I'd put my sua, hands on his shoulders. e punha as mãos nos seus ombros, ele And I'd estava pray for sentado him. na secretária e eu orava por ele. And so we become really good friends. E portanto nós tornámos realmente bons amigos. So he made this fantastic. He said, you're going to double your salaries next week. E nesse dia, quando eu lá cheguei, ele disse, tu vais dobrar o teu salário na próxima semana. I was already doing okay. E eu já estava bem, o meu He salário said, já you'll era drive bom. a Jaguar car. E ele disse, vais ter um Jaguar para conduzir. How many of you men would like a Jaguar? Quantos de vocês, homens, gostavam de ter um Jaguar? João would, for O sure. João, de certeza. He said, you'll eat in 5-star restaurants, you'll stay in 5-star hotels, and on the plane, we're in export, he said, you'll turn left on the plane, you'll be in first class on the plane everywhere you go. E ele disse, a partir de agora vais comer em restaurantes 5 estrelas, vais ficar em hotéis 5 estrelas e quando entrares no avião já não vais para a direita, vais para a esquerda, que é para andares em primeira. At which point I'm thinking, what am I going to say to Mo? E nesse ponto eu já estava a pensar, agora o que é que eu vou dizer à Mo? Right? Certo? And this letter is burning a hole in my pocket. E esta carta estava a abrir um buraco ali no meu bolso. So I said, Mr. Bakewell, E eu disse-lhe, oh, Sr. Bacon, I think you better read this. é melhor ler isto. He read it. Ele leu, It's my resignation letter. era a minha carta de demissão. He said, E ele disse, we could pay you 10 times as much and you wouldn't stay, would you? nós podíamos pagar 10 vezes mais e tu não ias ficar mesmo assim, para não? I said, no, sir, I can't stay. E eu disse, não, senhor, eu não posso ficar. I've got to go. Eu tenho que ir. He's crying by now. E ele já estava a chorar nessa altura. I mean,
This is a top-level executive in his own office weeping. Eu quero dizer, isto é um executivo de topo no seu próprio gabinete a chorar. I said, Mr. Bakewell. E eu disse, Sr. Bakewell. He said, shh, shh, shh. E ele disse, shh, Give me a moment. dá-me um momento. And he composed himself. E ele compôs-se And then he said this to me. e depois disse-me isto. When I was 26 years old, Quando eu tinha 26 anos. I'm back in the office with him. Eu estou agora no escritório com ele. He said, when I was 26 years old, Quando eu tinha 26 anos, God called me into the ministry. Deus chamou-me para o ministério. And my family, E a minha família, especially my father, e especialmente o meu pai, put me under so much pressure pôs-me debaixo de tanta pressão to go and get a proper job para ir e arranjar um emprego como deve ser, that I never did what God asked me to do. que eu nunca fiz aquilo que Deus me pediu para fazer. And he said, I can tell you this. E ele disse-me, eu posso dizer isto. He said, I've sat behind this desk virtually every day. Eu sentei-me debaixo atrás desta secretária virtualmente todos os dias, thinking that I wasted my inheritance. a pensar que eu desperdicei a minha herança. So, E, portanto, whatever inheritance I would have had, qualquer que fosse a herança que eu tivesse, I give it to you. eu dou-te a ti. I think I'm going to start crying now. E acho que agora vou eu começar a chorar. He said, so go get it for me. Então ele disse, vai e agarra isso por mim. Does that story resonate with anybody? E esta história faz sentido para alguém aqui? For God's sake, Por amor de Deus, for your family's sake, pelo bem da tua família and for the people's sake, e pelo bem das pessoas que estão lá please fora, do just what God asked you to do. por favor, Please do faz aquilo que Deus te pede para fazer. Otherwise, my dear friends, you are drifting. Porque de You're outra coasting. forma, meus queridos amigos, vocês estão à deriva, vocês estão a ir à boleia, a deixarem-se ir. Mr. Bakewell spent all his working life of 40-odd years knowing that he was coasting. Este senhor Mr. Bakewell passou mais de 40 anos da sua vida profissional a saber que estava à deriva. And he was massively successful. E ele era massivamente bem-sucedido. I think you've got the point of my message tonight. Eu acho que já entenderam o ponto da minha mensagem esta noite. I like telling stories. Eu gosto de contar histórias. I didn't think it would take that long, Acho que não levámos assim tanto tempo. but I think you remember stories as much as you remember what else I say. Mas eu acho que vocês se lembram de histórias assim True, como se isn't it? lembram de tudo o You resto que eu remember the disse. stories, don't you? Vocês lembram-se das People always histórias, do. certo? As pessoas lembram-se sempre das histórias. The writer of the Hebrews, I think it's Paul, but that doesn't matter. O escritor de Hebreus, que eu acho que é Paulo, mas isso não, agora não He says, interessa, keep a firm grip on what God told you. diz para se agarrarem firmemente àquilo que Deus vos disse. Chapter 2, verse 1. I'll give you the scriptures, Capítulo look at them 2. later. Hebrews chapter 2, verse 1. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Don't neglect them. Não negligenciem aquilo que Deus vos Chapter disse. 2, verse 3. Capítulo 2, versículo 3. Don't give way to an evil heart of unbelief. Não deem espaço a um coração mau de descrença. Hebrews 3, verse 12. Hebreus 3, versículo Hebrews 12. 3, verse 19. Hebreus 3, versículo 19. Not believing God is described as having an evil heart. Não acreditar em Deus é descrito como ter um coração mau. My dear friend, Meus queridos amigos, you will don't have an evil heart. não tenham um coração mau. And you haven't got an evil heart on purpose. E You're agora? not trying to be evil. Vocês não têm um coração mau de propósito. You just don't believe him. Ninguém aqui está a tentar ser mau. Simplesmente vocês não Whatever he acreditam told you to nele. do, just do it. Seja o que for que ele vos Somebody tenha say dito amen. para fazer, façam e digam amém. Yeah, I know. Amen. Amen. Sim, sim, eu sei. Amém, amém.
Yeah. Don't turn a deaf ear. Não virem um ouvido surdo. That's chapter 3, verse 16. Isso é capítulo 3, verso 16. Don't stay in your shame. Não fiquem na vossa vergonha. Chapter 4, verse 16. Capítulo 4, verso 16? Yeah. 16. Thank you. Because Porque you receive mercy. vocês têm recebido misericórdia. Read Hebrews chapter 4. Leiam Hebreus capítulo 4. You receive mercy. Recebem misericórdia. Have some mercy, sir. Tenha alguma misericórdia, Senhor. Está aqui. Pode ter. É para si. Take it. That's it. Receba, That's it. receba. Está aqui. You receive mercy. That's what it says. Vocês recebem misericórdia. É isso que está lá escrito. But you have to find grace. Mas têm que encontrar a graça. There's a world of difference between mercy and grace. Há um mundo de diferença entre misericórdia e graça. We have all received mercy. Já todos nós recebemos misericórdia. Well, I received mercy anyway. Bem, eu recebi misericórdia de todas as maneiras. I did not get what I deserved. Eu não tive aquilo que eu merecia. He forgave me. Ele perdoou-me. Lock, stock and smoking barrel. You can't translate that. No, you can't translate that. He forgave me entirely. Ele perdoou-me He completamente. wiped the slate clean. Ele pôs-me num estado de And he limpo. gave me a brand new start. E deu-me um começo novo. Now write a proper story, Sherman. Agora escreve uma história como deve ser, Sherman. So write a proper story with your life. Então escreve uma história adequada com a tua vida. There's a great purpose. Don't drift. Há um grande propósito, não andes à deriva. Don't spend 40 years behind a desk being successful, but you know you're drifting. You get it? I'll sing or something. Não passei 40 anos atrás da I secretária. got it, kid. I got it. It's okay. Take your time. Não passem 40 anos atrás da secretária a Sim. deixarem a vossa vida ir ser desperdiçada. É Yeah. andarem à You deriva. got it done? I got it. Good. Good. I'm not shouting at you. Eu não estou a gritar convosco. I'm shouting for you. Eu estou a gritar por vocês. I'm on your side. Eu estou do vosso lado. God's on your side. E Deus está do vosso Holy lado. Spirit's on your side. E o Espírito The Santo está ao Scripture is vosso on your lado. side. A Escritura What's está the do vosso problem? lado. Qual é o problema? An evil heart of unbelief. That's what it says. Um coração mau de descrença. É isso que ali está escrito. Chapter 10, Hebrews, they're all Hebrews. Hebrews 10, verse 9, verse 19. 30, sorry, Hebrews 10, verse 39. É tudo Hebreus, capítulo 10, versículo 39. And it says this, E diz isto: shrink back. não murchem, não andem para trás. You know you're on the race. You are moving forward. Tu sabes que quando estás a crescer e estás a And then avançar some obstacles or difficulties arrive or whatever. e depois aparecem obstáculos ou dificuldades ou o que for, Even your wife, and we've experienced, your wife has 2 miscarriages. até, por exemplo, quando acontece que a tua mulher tem 2 abortos You have espontâneos, to pray through the night. The finances run out. ou tens que orar durante a noite porque já não há Don't meios shrink back. financeiros. Não andes para if trás, that's what não I get for mirres. serving God, and I'm going, well, what's the point? Então, se é isto que é servir a Deus, para mim já chega. Qual é o Keep ponto? striding forwards. Mas continua a avançar. Don't shrink back. Não mirres, não andes para trás. I'm just saying what the Bible says. Eu só estou a dizer aquilo que está escrito na Bíblia. Somebody say amen. Alguém diga amém. You say, when's all this supposed to happen? E quando é que é suposto tudo isto acontecer? Today. Hoje. Today. Hoje. That's what the Bible says. É o que diz a Bíblia. God set a day, he said, Deus disse hoje. when the promises would come to pass, Quando as promessas acontecerem.
and evil will be subdued. e o mal for subjugado. And he said, he called it today. E ele chamou-lhe hoje. He did. Read the Bible. Leem a Bíblia, é o que está lá. Go to your concordance and put in today. Vão à vossa concordância e vejam hoje. And you'll find that verse. E vão encontrar esse versículo. And if you're really interested, you'll go home and find that verse. He said today. E se vocês estiverem realmente interessados, right vão there, para casa e vão à procura desse versículo, He's porque already está found lá. it. Ele disse hoje. Don't say Já what it is. encontraste? Yeah. So don't shrink back. Então não mirres. Go find grace. Vai encontrar a graça. It's available. Está disponível. And don't throw away your confidence. E não deites fora a tua confiança. Chapter 10, verse 35. Capítulo 10, versículo 35. 35. Not self-confidence, for God's sake, not self-confidence. Não autoconfiança, pelo amor de Deus, não autoconfiança. It's confidence in God who is with you. Mas é confiança em Deus que está contigo. I will never leave you. Eu nunca te deixarei. If anybody leaves, it's not God. Se alguém deixa alguém, não é Deus que te deixa. So today, Então hoje, today's the day. hoje é o dia. Chapter 3, verse 19. Capítulo 3, versículo 19. By the way, the word today is in chapter 3, verse 13. I'll tell you in chapter 4, verse 7. Okay. Também há hoje, em capítulo 3, I versículo probably shouldn't have 17 e no told you. capítulo 4, versículo 7. Make sure you listen. Certifiquem-se que estão a ouvir. In your meditation each morning, E que a vossa meditação em cada manhã, don't spend the time talking to God. nesse tempo, não percam o vosso tempo a falar para Deus. Sit and listen. Sentem-se e ouçam. That was a good place to say amen too, but E that's esse também okay. era um bom lugar para dizer amém. Mas pronto. Chapter 4, verse 11. Capítulo 4, Says no this, versículo 11. You keep at it until you eventually arrive. That's what it says. Continua, continua, persevera até eventualmente lá chegares. 4, verse 11. Keep at it until you eventually arrive. Capítulo 4, versículo 11. Continua até lá chegares. Chapter 6, verse 1 says this. Capítulo 6, versículo 1 diz isto. Leave the finger painting exercises. Deixa os exercícios Does de that pintar translate? com tinta com os dedos. Does that make sense in Portuguese? Eita. You know, you paint pictures with your finger. Little baby, you paint a stick man. Porque os bebés pintam com os dedos, não é? Whatever. Com a tinta. And if you read this in chapter 6 about leaving, leaving the finger painting exercises, if you read it, E se vocês lerem isto no capítulo 6, no versículo 1, acerca de deixar estes exercícios pintar com os dedos, what he basically describes as a finger painting exercise is o que está realmente ali a ser descrito por Deus é baptism, o batismo, consecration, a consagração. things that we think are hugely mature. Coisas que nós achamos que são altamente maduras. And the writer, I think Paul says, that's a finger painting, that's the start. E o autor ali diz, isso é That's uma a finger coisa de painting bebés. exercise. É o início, é uma So coisa he de bebés. said, leave the beginning things E ele diz, deixa as coisas no início and go on to maturity. e vai e continua até à maturidade. João, I'm just quoting the Bible. João, eu só estou a citar a And Bíblia. as I say, this is not a pastoral message, but it's a good one. Como eu disse, esta não é uma mensagem pastoral, mas é uma boa Chapter mensagem. 6, verse 13 to 15. Capítulo 6, do versículo 13 até ao 15. Abraham, it says, Abraham stuck at it Abraão perseverou until he received everything. até receber tudo. That was another really good place to say, I want to receive everything. Wow, amen. Yeah. Esse era também um bom sítio para dizer, eu também quero receber tudo, amém, sim. So can I suggest you stick at it? Então, será que eu posso sugerir que tu continues e perseveres também? Amen. Amém.
Chapter 10, verse 35. I'm nearly done. Capítulo 10, versículo 35. Estou quase a acabar. It's a sure thing. É uma coisa certa. You can stake your life on this stuff. Podes apostar a tua vida What he nisto. says, it's still a sure thing. É o que diz. Continua a ser uma coisa segura. Don't throw your confidence away. Não deites fora a tua confiança. There's a promised completion. Há uma completude, uma plenitude prometida. What God begins, God finishes. Aquilo que Deus começa, Ele Checo, termina. he's the beginning and the end. Ele é o início e o fim. But don't stop halfway through. Mas não pares a meio. You say, well, does that mean I'm going to go to hell? That's not the point at all. E tu dizes, será que se eu parar vou chegar ao inferno? Mas não é esse o ponto, de todo. One last story, quickly. Uma última história, rapidamente. I'll put my notes away so I don't say anything else. Eu vou já guardar as minhas notas, que é para não dizer mais nada. When I was about, 13 or 14, Quando eu tinha para aí 13 ou 14 anos, my dad was the pastor, o meu pai era o pastor. and he was a great pastor, I have to say. E ele era um grande pastor, tenho que He was a dizer. great expository preacher. Ele fazia mensagens positivas And our enormes. churches always grew. E a always. nossa igreja estava sempre a crescer, sempre. And we actually, my brother David and I and Dad, we literally built buildings for the churches. E, na verdade, o meu irmão David e eu e o meu pai realmente construíamos edifícios So para as igrejas. when I was a little boy, I learned how to hammer and how to saw hands. No, we didn't have electric anything. We had to hand saw. Então, quando eu era um rapazinho, eu aprendi a martelar e a usar a serra manual, porque na altura So não tínhamos I was- eletricidade nem nada. Very good. So I was just a kid. Então eu era só um miúdo. But I could sometimes hear people gossiping in the church. Mas às vezes eu ouvia pessoas a falar na igreja, a murmurar. And they're talking about my mother. E estavam a falar da minha mãe. I wanted to go and smack them in the face. E eu queria ir lá bater-lhes na cara. How dare you talk about mother like that? Como é que te atreves a falar assim da minha mãe? My mother's an angel. A minha mãe é um anjo. Do you know what? In our house, I promise you this, all the way through till I got married and E eu vou-vos Made my own dizer place. uma coisa que eu prometo que é verdade. Na minha casa, I never ever heard my parents argue. eu nunca ouvi os meus pais a discutir. I never heard any raised voices in our house. Eu nunca ouvi vozes levantadas mais altas na minha I casa. never saw any lost tempers or anything. Nunca vi ninguém a perder os And seus of course, a sua compostura. Okay, as a little boy, E I havia- thought that was normal E como um rapazinho, eu achava que isso era normal. until I went to my friends' houses Até ir à casa dos meus amigos. and they're shouting and screaming at each other, and I'm thinking, oh my E God, eles what? gritavam e gritavam uns para os So, outros. Eu pensava, oh meu Deus. I get it. Okay, eu I was percebo. very blessed. Eu fui muito abençoado, eu percebo. And the Bible says, to whom much is given, much is required. E a Bíblia diz também que a quem muito é dado, muito é exigido. And I was given a fantastic start. E a mim foi-me dado um início fantástico. And so I would talk to my mum. Então eu falava com a minha mãe. I said, Mum, the people in church make me sick. E eu dizia, mãe, as pessoas na igreja põem-me doente. She said, well, Ela diz, and I said, well, I heard them talking about you. mas eu ouvi-os falar de ti, And dizia-lhe eu. it was rubbish. E isso era só um disparate pegado. And I wanted to go and smack them in the mouth. E eu queria ir lá e bater-lhes na boca, dar-lhes um murro. She said, "Shush." E ela dizia, She said, don't worry about it. não te preocupes com isso. And she said this to me. I guarantee she probably said it, I'm going to say thousands, probably at least hundreds of times. E ela disse-me isto, eu não vou dizer milhares de vezes, mas pelo menos centenas e centenas de vezes. She'd say, sweetheart, Ela dizia-me, querido. I could cry. Era capaz de chorar. Oh, Jesus. She'd say, sweetheart, Ela dizia, querido, don't worry about it. não te preocupes com isso. She said, one day the books will be opened. Um dia os livros vão ser abertos. And then everybody will know the real score. E toda a gente nessa altura vai saber a quanto estamos. Let's hope the real score is really good for you. Vamos esperar que a pontuação real seja mesmo boa para ti. Somebody should have said amen. Alguém devia ter dito amém. Let's hope it's a really good score for you. Vamos esperar que seja mesmo uma boa pontuação para ti. We shall all stand at that judgment seat.
Nós vamos todos estar nesse lugar de julgamento. Not about whether we're going to go to hell or not. We're not going to hell. Não é uma questão de irmos ou não para o inferno. Nós não vamos para o inferno. But whether you have any inheritance in heaven. Mas será que tens alguma herança no céu? You get 5 cities, 3 cities, 1 city, or no cities. Vais ter 5 cidades, 3 cidades, 1 cidade, nenhuma cidade. You say, Andrew, you're making it up. Oh, Andrew. It's in the Bible. Estás a inventar. Não, não. Está na It's in the Bíblia. Bible, right? Back me up, Joel. It's in the Bible. Pastor João está aqui, não me deixa mentir. Está na Bíblia. But you use what God gave you by being obedient to Him, and then you might get 5 cities. Who cares? I don't care about 5 cities. I just want to hear Him say, well done. Mas se tu usas That's aquilo all I que want. Deus te deu, tu podes realmente acabar a ter 5 cidades. Quem é que quer saber disso? Eu não quero saber disso. Eu quero lá saber das 5 cidades. O que eu quero é ouvi-lo dizer, bem está. Wow, that was brilliant. Well done. Yeah. No, well done. Seriously. A sério. When I get there and it's my turn to stand in front of Him, Quando eu lá chegar e for a minha altura de estar em frente dele, and don't think I'm making this up, e não pensem que eu estou a inventar isto. we will all give an account of our lives. Todos nós temos um registro da nossa vida. This should not frighten us. E isso não nos deve assustar. Oh my God, I'm going to give an account to God. Oh, Shouldn't be meu like Deus, that. eu vou ter um registro e vou ter que dar contas a Deus. Não deve ser assim. I get to hear Jesus' verdict on my life. Eu vou ouvir o verdicto de Jesus sobre a minha vida. And I know for sure it's the right one. E eu sei de certeza que vai ser o correto. And honestly, my whole being longs just for that. E honestamente todo o meu ser deseja apenas isso. If I got 5 cities or 3, that in a sense doesn't matter that much to me. E se vou ter 5 cidades ou 3 cidades, isso, em certo sentido, não interessa para mim. What matters is this, O que interessa é isto. that He looks at me Que ele olhe para mim and He'll call me Andrew. e me chame Andrew. He will. He'll call me Andrew. E ele vai me chamar Andrew. Well done, Bem está. good and faithful servant. Bom e fiel servo. You did what I asked you to do. Tu fizeste aquilo que eu te pedi para fazer. Amen. Amém.